Olá pessoal, olha eu aqui novamente, professor Edmilson Filho. Estamos a mais uma aula, certo, de educação física, ainda sobre esportes. E dessa vez vamos falar sobre o futebol americano. Eu creio que vocês já devam conhecer, mesmo não tendo tanta popularidade aqui no Brasil. Como o próprio nome já diz, né, o futebol americano, criado nos Estados Unidos, ele tem por sua popularidade a parte do norte daqui da América, certo? Ou seja, os Estados Unidos, Canadá, ele abrange bem o futebol americano. E para essa aula vamos ter aí o conceito, as regras, basicamente, certo? Como é que vai ser pontuado no futebol americano, para vocês terem uma noçãozinha assim, entender melhor a questão do futebol americano e estar desenvolvendo aí essa teoria na ideia de vocês, certo? Para o primeiro momento, quando a gente fala sobre futebol americano, o que vem na nossa cabeça? Geralmente é o quê? Aqueles tipos de agressão, aquela parte mais brutal, certo? Onde eles se esbarram, se defendem. E é basicamente isso o futebol americano. É a questão de agilidade, velocidade, principalmente força, capacidade técnica, ou seja, a equipe tem que ter muita técnica em questão de trabalhar o jogo, saber as movimentações corretas para aí conseguir fazer o objetivo geral do jogo. Ou seja, o objetivo do futebol americano é fazer com que a bola chegue na linha de finalização do campo adversário, certo? Sim, pessoal, sobre o campo ele tem um formato retangular, certo? Medindo média de 109 metros de comprimento por 48 de largura. Sendo ele dividido, como aí mostrado na imagem, dividido em 120 jardas. Só que dentro da sua demarcação, ela só marca 100 jardas. As outras 20 jardas são divididas 10 para cada lado, que vão ser as zonas de finalização, certo? Logo posteriormente eu vou explicar melhor a vocês a questão da área de finalização, certo? A questão do tempo, pessoal. Quanto dura uma partida de futebol americano? Sim, ela tem 1 hora de duração, certo? Dividido em 4 tempos. Sendo que dentro desses 4 tempos, na metade de, vamos botar assim, 2/4, ele tem um intervalo. Os outros intervalos, eles servem apenas para a troca de campo, ou seja, a cada 15 minutos eles trocam o lado do campo, certo? Ou seja, a primeira etapa para a segunda, eles trocam o campo, tem um intervalo, na outra metade do tempo, eles trocam o campo novamente e encerram a partida. Bem, pessoal, agora falando da pontuação do futebol americano, ela é da seguinte maneira. A primeira e assim, a que tem mais pontuação, que gera mais pontuação, é o touchdown, certo? Como é que funciona esse touchdown? Como eu falei no começo, o objetivo do futebol americano é fazer com que a bola chegue ao campo adversário, ou seja, no final do campo adversário. Como mostrado aí nessa imagem, o end zone, que é a zona onde você consegue fazer a pontuação do touchdown, ou seja, ela fica... Cada lado cada equipe tem um lado onde vai ter um end zone, ou seja, se a equipe adversária começa do lado direito, o seu end zone vai ser do lado esquerdo, no final do campo, certo? E assim serve também para a outra equipe. Então, o touchdown como é que funciona? Quando você consegue chegar com a bola ao campo adversário, ou seja, no campo final do adversário, nas jardas de 120 jardas, aí é considerado um touchdown e você tem direito a 6 pontos e ainda tem o direito a um chute, certo? Um chute extra, ou se você preferir, fazer uma jogada para fazer um outro end zone, certo? Aí a equipe fica à escolha se vai querer tentar fazer o de 1 ponto, que é o chute, ou se vai querer fazer a nova chegada ao end zone, que vai somar os 2 pontos. Ao total, no máximo, ou você consegue 7 pontos, ou os 8 pontos. Depende de cada equipe, de cada tática, certo? O segundo tipo de ponto é o field goal, certo? Que é também considerado o chute. Mas nesse caso aí, é durante o jogo e não após fazer o touchdown, certo? Porque durante o touchdown, quando você termina de fazer, você tem um espaço, vamos dizer assim, parado, né? No tempo. Como eu posso dizer assim? Como se fosse o início de um jogo. Aí você tem o direito a chutar a bola. Já no field goal, não. É na hora que começa o jogo. Assim que ele apita o início do jogo, você já tem que dar o chute, mas a bola também tem que estar parada, certo? Ou seja, o companheiro coloca a bola no chão e o cara que vai fazer o chute, ele vai e arremessa para tentar chegar
nessa trave aí amarela que está posicionada atrás do endzone, ou seja, a área de finalização, que é essa demarcada em vermelho, certo? E por fim, não menos importante, tem o safety, que é quando o jogador ele recebe uma falta no seu campo de defesa, certo? Então, antes dele chegar às 10 jardas, que é onde, como eu posso dizer, as 35 jardas, que é onde ele está ali na defesa, se ele receber uma falta ali, é considerado 2 pontos por indisciplina, certo? Ou seja, vamos resumir. O touchdown, ele gera 6 pontos, é o que mais gera pontos, certo? E ainda tem um ponto extra do chute ou da nova tentativa de chegar à área de finalização, certo? Aí gera 8, 7 ou 6 pontos, dependendo dos acertos, certo? Tem o field goal, que vale os 3 pontos, que é o chute, certo? Na área do momento que inicia a partida novamente. E tem o safety, que é quando você recebe uma falta na sua área de defesa. Bem, pessoal, e por fim, um equipamento utilizado no futebol americano, certo? Como vocês sabem e veem, né? O futebol americano, ele é um jogo bruto, ou seja, para pessoas que exigem força, agilidade e principalmente condições técnicas, certo? Então, o equipamento utilizado geralmente é o quê? O protetor nos ombros, certo? O capacete, que ele tem que ser muito resistente para as pancadas que o pessoal que joga, né, recebe. E a bola, que na verdade ela tem um formato oval, geralmente você não fica assim, distinguindo o formato da bola, mas ela é oval, é um tipo como se fosse uns 2 cones, um junto com o outro, entendeu? Ela facilita, por quê? Porque na hora de lançar, quando o jogador lança, ele lança ela girando no sentido de flecha, como se fosse uma pontazinha, que ela vai cortando o vento e ela chega a uma velocidade maior e uma distância maior para a recepção do outro jogador, certo? Pela distância do campo ser maior, então é necessário que a bola ela percorra uma distância maior. Então, se ela fosse essas bolas redondas tradicionais do futebol, então ela não teria essa, como é que eu posso dizer, essa distância assim, alcançada necessária para essa prática, certo? Então ela tem que ser nesse formato oval para que ela consiga percorrer uma distância maior e assim dar continuidade ao jogo, certo? Bem, pessoal, essa é mais ou menos assim uma teoria do que seria um futebol americano. Logo mais, se Deus quiser, estaremos aí com outra aula, certo? Explicando outros fundamentos mais aprofundados do futebol americano. Espero que tenham gostado, certo? E até a próxima aula, pessoal, se Deus quiser.